Então, agora vamos para o exemplo 2. Uma elevatória capta água de um manancial, cujas cotas dos níveis máximo e mínimo de água são 640 metros e 635 metros, respectivamente. Então, aqui nós vamos ver nesse exemplo que vai ter uma altura geométrica variável. Então, se varia o nível do manancial, vai variar a altura geométrica. Então, a gente vai ter não apenas uma curva para o sistema, mas duas curvas, uma para cada nível d'água. Tá? Então, essa é a diferença para o exercício anterior. Então, através de uma adutora, a água é recalcada para um reservatório. Então, já comecem a imaginar como que é esse problema, onde fica o manancial, fazer um desenho, onde que vai estar o reservatório, numa cota acima, ok, então façam o desenho. A entrada da adutora no reservatório efetua-se na cota 670 metros, 0,10 metros acima do seu nível máximo de água. O diâmetro da tubulação de recalque é de 200 milímetros, o comprimento dessa tubulação é 2.500 metros, a altura média das rugosidades das paredes das tubulações é de 0,035 milímetros, então é a tubulação de PVC. As perdas de carga localizadas no recalque totalizam 7V² sobre 2G, que essa aqui nada mais é que a fórmula das perdas de carga localizadas, que nós já vimos. Esse 7, então, é o valor de K da fórmula. A perda de carga na sucção pode ser considerada desprezível. E o problema, então, pede para determinar as faixas de vazão e também potência em que essa bomba opera nesse sistema, tendo em vista as características da bomba apresentadas na tabela a seguir. Então, essa é a tabela que mostra as características da bomba. Então, nesse caso, não foi apresentada a curva característica da bomba, mas sim os dados numa tabela. Então, a partir daqui, nós podemos construir a curva característica da bomba, tá? Então, vejam que tem dados de vazão, altura manométrica e rendimento. Então, nós podemos construir aqui duas curvas, tá? Curva da bomba e a curva de rendimento. Como eu já falei para vocês em outras aulas, sempre que a gente tem um problema, a gente tem que imaginar esse problema e colocar no papel. Então, no primeiro momento, a gente deve fazer um desenho, tá? Para entender o que o problema está pedindo e os dados que a gente tem. Então, aqui no caso eu desenhei o sistema. Nós temos então um manancial com nível variável, que o nível varia de 635 até 640 metros, então fiz a representação aqui. A bomba, uma tubulação de recalque, o comprimento é de 2.500 metros, é uma tubulação de 200 milímetros, e essa tubulação de recalque está descarregando a pressão atmosférica aqui, então acima do nível máximo desse reservatório. Então fica 10 centímetros acima do nível máximo, na cota 670 metros. Essa tabela foi dada, a partir daqui a gente consegue construir um gráfico. Além desses dados que foram dados, vazão, altura manométrica e rendimento, a gente pode ainda calcular a potência e também colocar a potência no gráfico. Então, aqui temos todos os dados disponíveis, né, para cálculo da potência. Então, aqui eu já construí esse gráfico. Então, a vazão em litros por segundo, eu coloquei aqui no eixo X, e no Y, a altura manométrica em metro, que foi dada, o rendimento da bomba em porcentagem e a potência, que eu obtive aqui em quilowatts a partir dessa forma. Então, vejam, rendimento, a curva característica da bomba em azul e a potência em vermelho. A partir disso aqui, isso aqui tudo foi dado no problema, né? Eu só calculei aqui a potência. A partir disso, a gente tem que calcular, obter as curvas do sistema. Então, nesse caso, como o nível é variável, nós podemos traçar duas curvas para esse sistema. Uma curva para quando o nível de água é mínimo e outra curva para quando o nível de água é máximo. E a gente vai verificar, então, em que faixa
esse sistema está operando, em que faixa de vazão e que faixa de potência. Então, é esse o nosso objetivo. Então, isso a gente obtém a partir do cruzamento da curva da bomba com a curva do sistema, com as curvas do sistema nesse caso. Então, vai ser isso aqui, a gente vai obter uma curva que vai começar em 35 metros, que é referente a essa altura geométrica quando o nível de água é mínimo. Então, a diferença do nível mínimo para a saída dessa tubulação é de 35 metros. Então, a gente vai obter uma curva como essa aqui. E depois a gente vai obter uma outra curva para o sistema referente a quando o nível de água é máximo. Tá? No caso, 640 metros, então a altura geométrica, no caso, vai ser de 30 metros. Diferença de 670 para 640. Então, a gente vai obter outra curva aqui. Tá? Então, aqui eu só fiz uma representação de como que ficariam essas curvas, mas a gente ainda vai ter que calcular, então, as perdas de carga para ver qual que vai ser o desenho, então, dessas curvas do sistema elevatório. Então, para esse sistema com nível variável, nós vamos ter que determinar, então, dois tipos de altura manométrica. Uma para as condições de operação com nível mínimo e outra para as condições de operação com nível máximo. Então, a gente vai chamar de HM1 e HM2, altura manométrica 1 e altura manométrica 2. Para fazer essa análise, para encontrar a equação para cálculo da altura manométrica, então a gente tem que aplicar a equação da energia. Então, a gente pode determinar aqui dois pontos para a nossa análise. Ponto 1, então, na superfície do manancial, tanto quando o nível d'água é mínimo ou quando o nível é máximo. E o ponto 2, então, na saída dessa tubulação de recalque. Então, nós temos uma máquina no trecho, então, o problema consiste em determinar a altura manométrica, referente a essa máquina. Então, a altura que essa máquina tem que elevar. No caso, vai ser uma bomba. Então, a partir da equação da energia, nós temos essa equação. A altura manométrica vai ser igual à altura geométrica, mais a diferença de pressões entre o ponto 2 e o ponto 1 sobre gama, mais a diferença de velocidades ao quadrado entre esses pontos 2 e o 1 sobre 2G, mais ΔH, então mais a perda de carga. Nós temos, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2, pressão atmosférica. Então, aqui na superfície do reservatório, seja ele nível mínimo ou máximo, a pressão aqui é igual à atmosférica. E no ponto 2 também, a água está saindo acima do nível da água, a pressão atmosférica. Então, a gente considera então, que na escala efetiva, essa pressão é igual a zero, aqui e aqui. Então, eu posso eliminar essa parte da equação. Tá? Então, eu consigo já simplificar. E, além disso, a gente tem que a água na superfície do manancial, ela tem velocidade nula. Então, aqui eu também posso desprezar essa velocidade 1. Então, aqui resulta que a altura manométrica vai ser igual à altura geométrica mais V2 ao quadrado sobre 2G mais ΔH. Só que a gente tem, então, duas alturas geométricas diferentes. Uma altura geométrica quando o nível da água é mínimo, 35 metros, e outra altura geométrica quando o nível da água é máximo nesse manancial, que é de 30 metros. Então, a gente tem que calcular duas vezes. Então, HM1 e HM2. Agora, vamos construir as curvas para o sistema. Então, teremos duas curvas, uma curva para quando o nível do manancial é mínimo e outra curva para quando o nível do manancial é máximo. Nós utilizaremos, então, essas fórmulas que vimos no slide anterior. Aqui, para facilitar, a gente pode montar uma tabela no Excel,
onde a gente vai calcular as perdas de carga e posteriormente as alturas manométricas para cada uma dessas vazões dadas no problema: 0, 10, 20, 30, 40 e 50. O primeiro passo aqui é calcular a velocidade. Velocidade, então, obtida pela relação vazão sobre área, foi dada no problema o diâmetro da tubulação, que é 200 milímetros, então a partir daí se calcula a velocidade para cada uma dessas vazões. Número de Reynolds. Número de Reynolds nós utilizamos a velocidade, o diâmetro, que também foi dado, e a viscosidade cinemática. Não foi dada no problema, mas sempre que não for dada, a gente adota a viscosidade cinemática da temperatura da água a 20 graus. Que no caso aqui, então, é de 1,01 vezes 10 na menos 6 metros quadrados por segundo a viscosidade cinemática. Aí a gente calcula, nesse caso que foi calculado a perda de carga contínua através da fórmula universal. Então, aqui eu utilizei o programa Cisco para calcular essas perdas de carga contínuas. O valor de F utilizando o programa Cisco, ele é calculado pela fórmula de Colebrook, tá? Claro que vocês poderiam fazer à mão, sem problema nenhum, mas aqui fica mais fácil utilizando o programa. E é interessante que vocês já comecem a utilizar esses programas. Então, para poupar tempo, para que vocês possam realmente entender o exercício sem ficar se preocupando com cálculos, que isso aqui vocês já viram em hidráulica, né? Então, aqui eu dei um print do que eu obtive no programa Cisco para vazão de 10 litros por segundo, que está aqui, ó, vazão 0,01 metros cúbicos por segundo, diâmetro 0,2, a aspereza relativa foi dada, né, viscosidade cinemática é essa de 20 graus, a velocidade também pode ser obtida pelo Cisco, então aqui foi o resultado da perda de carga unitária, o coeficiente F, o comprimento da tubulação que foi dado no problema, então aqui a perda de carga contínua, né, para essa vazão de 0,01 metros cúbicos por segundo. Então 1,33 daqui está aqui, ó. Então o mesmo se faz para as outras vazões, 20, 30, 40 e 50, ok? Depois, temos que calcular V ao quadrado sobre 2G. Então, velocidade já tem aqui, utiliza G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e obtém, então, para cada vazão, o valor de V ao quadrado sobre 2G. Depois, calcula as perdas de carga localizadas para cada uma dessas vazões. Então, no problema foi dado que a perda de carga localizada é igual a 7 V ao quadrado sobre 2G. V ao quadrado sobre 2G a gente já tem, né, na linha de cima, então aqui só utiliza cada um desses valores, multiplica por 7. O que quer dizer esse 7? É o coeficiente K, né? Então já foi dado no problema, então o somatório do K é referente a todas as peças, todas as singularidades que tem na tubulação de sucção e também de recalque. Então, tendo perda de carga contínua, perda de carga localizada, nós podemos calcular agora o ΔH, então a perda de carga total. Então, aqui, no caso da vazão de 10 litros por segundo, 1,37 metros é o somatório do 1,33 mais 0,036, aqui foi usado duas casas após a vírgula. Então, se calcula a perda de carga para todas essas vazões. E, por último, então, se calcula as alturas manométricas para cada uma dessas vazões, referente a quando o nível d'água no manancial é mínimo, né, que tem uma altura geométrica de 35 metros, e para quando a altura do nível d'água do manancial é máxima, em que a altura geométrica é de 30 metros. Então, aqui no caso, quando a vazão é zero, nós não temos perdas de carga. Então, a altura manométrica, quando a vazão é zero, vai ser a própria altura geométrica, tá? Só isso aqui. Para a vazão de 10 litros por segundo, então, a altura manométrica para quando o nível d'água no manancial é máximo, vai ser o quê? Vai ser
os 30 metros de altura geométrica, mais V ao quadrado sobre 2G, que aqui no caso vai ser 0,005, então a parcela bem pequena, mais ΔH, mais a perda de carga, então mais 1,37. Então aqui, praticamente, essa altura manométrica para a vazão de 10 litros por segundo é o somatório da altura geométrica mais a perda de carga. Então, esse item aqui, V ao quadrado sobre 2G, ele pouco influencia no cálculo, né, para essas vazões mais baixas. Então, assim você calcula através dessa equação as alturas manométricas para cada uma das vazões, tá? Então, calcula aqui nessa linha para quando o nível d'água no manancial é máximo e depois calcula HM2 para quando o nível do manancial é mínimo. Então, aqui, a partir daqui, com as vazões, essas duas linhas de altura manométrica, a gente pode calcular duas curvas para o sistema. Então, vamos colocar isso aqui no gráfico. Então, como é que a gente faz isso aqui no gráfico? Então, isso aqui nós já tínhamos, né? Essa linha em azul, que é a curva da bomba. Então, nós já havíamos construído a curva da potência também e a do rendimento. Então, só o que eu coloquei aqui a mais nesse gráfico foram os resultados dessas duas últimas linhas, HM1 e HM2. HM1 em verde mais escuro e HM2 em verde claro. Então, vejam, ó, aqui a altura geométrica, quando o nível d'água no reservatório é máximo e quando é mínimo. E aqui tem a parcela de perdas de carga, que vão aumentando conforme aumenta a vazão. Vemos, então, que temos dois pontos onde as curvas do sistema se encontram com a curva da bomba. Então, temos um ponto aqui e outro ponto aqui. Então, aqui temos dois pontos de operação. Um ponto de operação, então, é aqui na vazão 26 litros por segundo e o outro em 31 litros por segundo. Vejam aqui, ó, 26 e aqui 31. Então, esse sistema vai operar nessa faixa. Então, a vazão no sistema vai variar conforme varia o nível da água no manancial. Então, a vazão, se utilizar essa bomba, vai variar de 26 a 31 litros por segundo. Não tem como fugir disso, tá? Se a altura geométrica e as perdas de carga são essas, essa bomba vai permitir essa faixa de vazão, não mais e nem menos que isso. E aqui também a gente consegue encontrar a faixa de potência desse sistema. A faixa de potência vai variar de, vejam aqui no gráfico, de 16 mais ou menos até 18 kW. Tá? Então, essa é a faixa de operação para vazão e para potência nesse sistema com altura geométrica variável. Pessoal, eu vou enviar essas planilhas do Excel para vocês. Então, se ficou difícil entender agora, vocês têm que praticar, fazer esse exercício no Excel. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Aí eu vou enviar a tabela, vocês façam a planilha de vocês, façam os gráficos para entender e depois vocês confiram com a minha planilha, tá ok? Então eu vou enviar isso aqui também para vocês pelo Moodle.